nosso louvor ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 9, versos 7 a 12, que passaremos a ler, texto bíblico que fundamenta o sermão intitulado Crescimento em Sabedoria. Os irmãos têm a publicação já desse tema e desse texto desde a sexta-feira passada, quando o nosso boletim foi compartilhado nas redes sociais, muito especialmente num aplicativo de mensagens em que muitos irmãos estão inscritos. Provérbios capítulo 9, versículo 7 nos diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu o suportarás. Podem sentar, irmãos. Quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta nesse texto e, claro, nós também buscaremos explicá-lo a partir da leitura de outros textos da palavra do Senhor. Meus irmãos, crescer em sabedoria deve ser um alvo para todos os crentes. O seu crescimento físico vai cessar um dia, se é que ainda não cessou. Acredito que para a maioria daqueles que nos ouvem, esse crescimento físico em estatura já cessou. Crescimento em sabedoria, queira Deus, sempre se veja em todos nós. Olhe para Provérbios capítulo 8, versículo 11, quando a palavra do Senhor diz que a sabedoria é melhor do que joias. E tudo mais que possamos querer aumentar em nossas vidas, não se pode comparar ao valor da sabedoria. O crescimento financeiro, o crescimento da influência digital, o crescimento profissional, o crescimento em estatura, nada se compara ao crescimento em sabedoria, que tem valor superior a tudo mais que possamos nesse mundo desejar. Meus irmãos, sabedoria, a meu ver, é a compreensão da perfeita vontade de Deus, com a prudente decisão de praticá-la ao longo da vida. Vou repetir, eu defino sabedoria como a compreensão da perfeita vontade de Deus, com a prudente decisão de praticá-la ao longo da vida. As palavras que encontramos no Antigo Testamento, em sua língua original, que é o hebraico, para sabedoria, estão associadas a duas palavras principalmente: conhecimento e entendimento. A palavra de Deus então fala de um ser humano, homem ou mulher, que é cheio de entendimento ou de conhecimento vindo de Deus. Este é o sábio. Veja em Provérbios 4, versículos 18 e 19, quando a palavra do Senhor fala desse sábio como sendo um justo, mas também falará daquele que é chamado de perverso, ou homem mau, ou escarnecedor, ou zombador, ou ímpio, incrédulo. Veja o que diz a palavra do Senhor: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. A palavra de Deus diz que um homem justo cresce dia após dia como a luz do dia, que primeiro, em alguns poucos raios, invade a escuridão da noite. Depois passa a concorrer com a escuridão o espaço, até que a vence e o dia claro se desenvolve. A palavra de Deus diz que o justo
o homem temente a Deus é assim. Ele cresce, portanto, em sabedoria até que seja semelhante ao seu Senhor. Ao contrário disso, o homem perverso é como aquela pessoa que está na escuridão, tropeça e nem identifica aquilo em que tropeçou. Tão grandes são e tão constantes são os tropeços da sua vida. Aqui estão duas posturas diante daquele que é a fonte de toda sabedoria, que é o nosso Deus. E eu quero, por isso, chamar você a ler um pouco mais o texto bíblico para que você entenda que esse conhecimento perfeito, esse entendimento divino, tem uma fonte. Veja Provérbios capítulo 2, versículo 6. O Senhor dá a sabedoria. O Senhor fornece a sabedoria. Capítulo 2, versículo 6. Então a palavra do Senhor diz que é da boca do Senhor que vem tanto a inteligência quanto o entendimento. Eu quero conectar esse versículo com Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20, que nos dizem assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. Ainda quero mencionar o capítulo 8, versículo 14, do livro de Provérbios mesmo. 8,14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Gosto também, irmãos, de conectar esses versículos com Jó, capítulo 12, versículos 12 e 13. Veja a beleza da poesia bíblica, mas acima de tudo a profundidade da instrução bíblica. Jó 12, versículos 12 e 13. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Não é sem motivo que no Salmo 119, versículos 99 e 100, o salmista diz: olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu observo a tua lei, Senhor. Eu tenho maior entendimento do que os idosos, porque eu conheço a tua palavra. Mais à frente eu vou citar todo esse texto. Meus irmãos, é impressionante como a palavra de Deus nos define sabedoria, nos aponta a origem da sabedoria e nos diz como nós podemos nos agarrar à fonte de toda sabedoria que é Deus, para que sejamos sábios também no viver. Acontece que nós temos, por um lado, meus irmãos, um mundo tomado por incredulidade, que não reconhece a palavra de Deus como sendo a verdade que nos santifica e por isso vive tropeçando nas decepções relacionadas às suas pretensas fontes de sabedoria. Ou você nunca ouviu falar de alguém que na fila do supermercado olha para a gôndola com os livros de autoajuda e diz: olha, eu vou comprar um livro aqui que vai me ensinar como administrar bem o meu dinheiro para que eu não viva endividado. Ou então ele lê um outro livro que diz: tenha inteligência emocional, e ele então diz: lendo esse livro eu vou conseguir organizar as minhas emoções. Ou uma outra pessoa que na internet adquire lá um livro que é um best-seller, que fala sobre a vida positiva, e inclusive, irmãos, tem me espantado como alguns desses livros utilizam-se de palavras baixas no seu título. Esse tem sido um movimento que eu tenho notado, palavras baixíssimas. Eu, se fosse você, jamais adquiriria um livro que o seu título já é com um palavrão. Eu tenho visto isso e há crentes que começam a assimilar essa sabedoria que a palavra de Deus chama de louca. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, e se esquece que tem gratuitamente na sua mão o livro de toda a perfeita sabedoria, que é a palavra de Deus. Outro dia eu estava passando na feira livre da nossa cidade, fui no finzinho da feira porque temos esse momento, aglomerações, e lá estava uma jovem sentada, ela estava de máscara, então eu não sei quem é. E meus irmãos, eu não estava tentando ouvir a conversa dela, mas graças a Deus os meus ouvidos funcionam
e eu estava passando, levando o Natan, o meu quiabo e o meu coentro para casa, e então ela disse assim: você não faz ideia de quantas pessoas me ligam para ouvir palavra amiga da minha boca. E depois disso ela passou a falar um monte de bobagens, então eu fiquei imaginando que palavras ela transmite para esse monte de gente. Ela disse assim: um tanto de gente que me liga para ouvir uma palavra amiga minha. Irmãos, esse mundo está perdido. Esse mundo está buscando sabedoria na fonte de águas rotas e abandonando o manancial de águas puras, que é a palavra de Deus. E você, crente em Jesus, você crê de verdade que toda a sabedoria de Deus está na palavra dele? Ou você tem lido mais a lista dos 10 livros mais vendidos nos últimos tempos do que a palavra de Deus? Ou você acredita que você precisa da Bíblia e de mais alguma instrução, de mais algum escrito para que você seja sábio? Eu quero nessa manhã, meu irmão, encorajá-lo a reedificar em seu coração essa fortaleza de que a Bíblia é a palavra de Deus que nos santifica, de que a Bíblia é a verdade do Senhor, que é a fonte de toda sabedoria. A palavra dele, portanto, nos concede toda sabedoria que precisamos no viver, nos permite compreender a vontade de Deus. E se você não tem lido a Bíblia, não me fale sobre dificuldade em compreender a vontade de Deus. Você precisa ler a Bíblia, não há atalho, não há um outro meio. Eu não posso te dar um outro conselho. O conselho que eu tenho a te dar é: de uma vez por todas, decida ser amigo da Bíblia, para que você então pratique a sabedoria de Deus que está disponível a todo aquele que conhece a sua palavra. Segundo a palavra de Deus, no texto que lemos inicialmente, crescer em sabedoria é aceitar a correção que vem de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz: o escarnecedor, aquele que zomba da palavra de Deus, aquele que tem a si mesmo como a fonte da sabedoria, ele rejeita a correção e permanece em sua soberba e carnalidade. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 1, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra de Deus diz que buscaram a sua própria sabedoria os homens e acabaram adorando quadrúpedes, acabaram adorando imagens de escultura, acabaram fazendo ídolos e dizendo: vocês são os meus deuses. Trocaram o Deus Criador pela criatura, que, como a palavra de Deus diz, nada é no mundo. E ainda que sendo corrigidos, permanecem em sua loucura. Meus irmãos, o escarnecedor não aceitará a repreensão. Por isso que o versículo 7 diz: se você vier repreender alguém que não aceita a palavra de Deus, você vai trazer afronta sobre si, você constituirá um inimigo, você será atacado por ele. Não repreenda o escarnecedor. Você tem orientado e essa pessoa zomba da palavra de Deus, ore por ela, ame-a e por isso ore por ela, mas não insista, para que você não se aborreça. É o que diz o versículo 8, você quer corrigir alguém? Corrija o sábio e ele te amará. Olha, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz: uma pessoa sábia ama a verdade, porque recebeu sabedoria de Deus. Quando é orientada, ela passa a amar aquele que a orientou, aquele que a repreendeu. O sábio não é carnal e não é soberbo como o escarnecedor. O sábio é cheio de fé, ele crê na palavra de Deus e é humilde, ele se submete à correção que vem de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Coríntios 1, 22 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós os crentes em Jesus, pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus. Me permitam comentar: para os judeus é um escândalo dizer que Deus foi posto numa cruz que é destinada a criminosos. E ele é loucura para os gentios. Para os gentios é loucura servir a um Senhor que foi morto. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, que é Deus, é a própria sabedoria. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu poderia encerrar o sermão aqui, dizendo que Deus é sempre verdade, e é incomparavelmente mais sábio do que o homem. Qual é a fonte da qual você bebe sabedoria? Pessoas que são seguidas aos milhões na internet. Esses dias minha filha me mostrou um vídeo no YouTube com 8 bilhões de visualizações. E eu pensei, deve ser algo muito bom. Aí minha filha já começou a sorrir. Quando ela me mostrou, irmãos, pense numa musiquinha sem graça, Rogério. Pense numa apresentação muito abaixo da média. 8 bilhões de visualizações. É como se quase cada habitante da terra tivesse visualizado uma vez. E eu sei que você é curioso, você vai procurar esse vídeo e vai aumentar as visualizações desse vídeo. Irmãos, há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, uma certa pessoa que iria participar do culto ao Senhor não cumpriu o combinado e, quando assumiu a palavra, foi tratar de assuntos que não cabiam a ele tratar, porque a igreja tem pastor. E os irmãos sabem, a igreja de Cristo pode, sob a direção do Senhor, entender que um pastor deve ter o seu tempo de ministério encerrado. Enquanto isso não acontece, quando um membro da igreja decide passar por cima do seu pastor, passa por cima da igreja toda, porque o pastor não é proprietário da igreja, é servo da igreja, está a serviço de uma igreja inteira. E essa pessoa resolveu, no microfone, num longo e chato discurso, puxar a orelha da igreja, aliás, de modo indelicado. E ele não era o pastor da igreja, eu era o pastor da igreja. Então eu suportei aquele momento e, ao final do culto, o chamei para a conversa e o orientei. Da próxima vez o irmão deve cantar, porque foi combinado que o irmão cantaria. Quando houver um problema como esse, o irmão procure a pessoa que errou, como a palavra de Deus diz, corrija a pessoa. Se não der certo, aí você me procura e eu posso te garantir que na programação de ensino da igreja por meio do púlpito, eu vou falar. Meus irmãos, essa pessoa preferiu deixar a igreja do que mudar a sua atitude errada. Há crentes que fazem isso. É melhor mudar de igreja do que ouvir o pastor dizer aquilo que eu não quero ouvir. Meus irmãos, pastores e ovelhas, todos precisam se alegrar quando são corrigidos por alguém da parte de Deus. Se você tem crescido em sabedoria, você entenderá a correção como a poda da árvore, que fará com que ela seja mais bela e mais frutífera. Mas se você tem vivido a carnalidade desse mundo, muito especialmente das redes sociais, em que todo mundo tem razão e ninguém erra em nada, você não crescerá, porque você entenderá que há sempre uma disputa para saber quem é o vencedor nessas lutas, especialmente das redes sociais. Às vezes eu fico impressionado como crentes em Jesus, irmãos, podem ser tão baixos nas redes sociais. Gente que às vezes eu fico imaginando, mas eu conheço essa pessoa, eu não consigo imaginá-la dizendo essas coisas, chamando as pessoas disso, chamando para briga, dizendo que vai matar, usando palavras terríveis, irmãos. E eu fico imaginando, meu Deus, como essa pessoa cresceu para o mal nas redes sociais. Meus irmãos, crescer em sabedoria é aceitar a correção que vem de Deus. O escarnecedor rejeita e permanece em sua soberba e carnalidade, segundo a palavra de Deus. O homem sábio, a mulher sábia, com humildade e com fé, aceita e ama aquele que o repreende. Se alguém com amor te repreendeu, agradeça. Se te ensinou, se te aconselhou. E aqui, meus irmãos, eu já prossigo naquilo que está escrito. Crescer em sabedoria é amar a instrução que vem de Deus, o conhecimento, o entendimento que vem de Deus. O versículo 9 diz que quando nós instruímos o sábio, ele aprende e ele torna-se mais sábio ainda. Ele cresce em prudência. É oposto ao posicionamento do homem escarnecedor.
O escarnecedor, ele se revolta quando ele olha para a palavra de Deus e vê que a palavra de Deus não concorda com ele. Há duas atitudes comuns: ou ele diz que a Bíblia errou, ou ele diz que a Bíblia não é divina. Meus irmãos, o homem escarnecedor despreza e zomba a palavra de Deus. Não reconhece que ele, que existe há poucos anos, é apenas uma vírgula numa longa história que Deus iniciou, que Deus sempre existiu. Precisamos olhar para Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. Exatamente isso depois é repetido por Paulo no Novo Testamento. Veja Isaías 40, versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem estava lá no princípio, quando o Senhor do nada tirou tudo? Quem foi consultado por Deus quando Ele decidiu criar o sol, a lua, as estrelas e tudo mais que conhecemos? Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:34, esse lindo hino que nós também cantamos, um hino da igreja cristã primitiva. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o consultor? Quem foi o coach? Quem foi o assessor de Deus? Versículo 36, melhor, versículo 35. Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, aleluia. Meus irmãos, devemos amar a instrução que vem de Deus, se queremos crescer em sabedoria, porque a fonte de sabedoria é Deus. O perfeito entendimento vem de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, devemos nos alegrar com esse conhecimento que vem dele, e esse conhecimento se desdobrará em ações de prudência e temor. O homem sábio, ao conhecer o ensino de Deus, que está revelado completamente em sua palavra, quando eu digo completamente, é o suficiente para que conheçamos ao Senhor e tenhamos relacionamento com Ele e a esperança de vida eterna. Então, o sábio se alegra e passa a viver no temor do Senhor e com prudência. Aliás, meus irmãos, no Antigo Testamento, há uma associação clara nos livros de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, entre sabedoria e prudência. A ciência do santo é a prudência. Esses 4 livros, irmãos, associam equilíbrio na vida à sabedoria que vem de Deus. O homem sábio dificilmente corre para extremos, que normalmente são perigosos. O homem sábio é equilibrado. Por exemplo, na disciplina dos filhos. Por exemplo, na cobrança aos seus devedores. Em especial em momentos delicados da vida, a sabedoria de Deus te permite permanecer equilibrado, não perder as estribeiras e não dizer coisas lamentáveis como os ímpios dizem: eu não levo desaforo para casa, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, se bater vai levar. Irmãos, esse tipo de coisa não combina com a boca de um crente. O crente pode dizer: olha, eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para permanecer fora dela. O crente em Jesus pode dizer: olha, se for preciso eu dou o outro lado da minha face, do meu rosto, mas me envolver com uma disputa de agressões, eu não vou me envolver com isso. Meus irmãos, eu quero agora ler, como eu disse, o Salmo 119, versículos 99 e 100, que discorda da nossa cultura e de muitas culturas que dizem o seguinte: a sabedoria está na mão dos idosos. Nem sempre. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Veja o que diz o Salmo 119, versículos 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Então a nossa cultura diz: a sabedoria está no professor. Eu sou professor também, eu não estou desqualificando o professor, mas eu estou dizendo que o professor não está acima de Deus. Aliás, disse muito no Brasil que a salvação do Brasil é a educação. Não é. Pessoas com elevado grau de instrução acadêmica cometem crimes gravíssimos. Um deles, recentemente cometido em nosso país, tem nos chocado com
aquilo que é uma acusação formal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, um homicídio que teria sido praticado depois de muitas sessões de tortura por uma pessoa com um elevado grau de formação acadêmica. Então a palavra de Deus discorda da nossa cultura e do senso comum e diz: não é o mestre que é o detentor da sabedoria. O jovem salmista tem maior sabedoria do que os seus mestres. Por quê? Porque os mestres não estavam meditando nos testemunhos do Senhor, e o salmista sim. Agora veja o versículo 100, discorda também da nossa cultura. Sou mais prudente, isto é, mais sábio que os idosos, porque guardo os teus preceitos, Senhor. Então a palavra de Deus diz: nem todo idoso é sábio. Realmente, irmãos, eu vejo idosos fazendo aposta nas casas lotéricas. Chegou aos 70 anos de idade, continua fazendo jogo de azar, está demonstrando que o cabelo branco não é sinônimo de sabedoria. Eu vejo, irmãos, idoso, nesse momento de pandemia, fazendo de conta que nada está acontecendo, pondo em risco a sua vida e de outras pessoas. Então também não adquiriu sabedoria. A palavra de Deus diz que quem guarda os preceitos do Senhor é mais sábio do que os idosos. Meus irmãos, eu sei que às vezes há crentes sinceros que ficam em alguma dúvida quando comparam certos eventos ou certas pessoas com a palavra de Deus. Deixe-me tentar me explicar. Talvez em algum momento você diga assim: a palavra de Deus diz que o homem temente a Deus irá bem nessa vida. Mas eu conheço uma pessoa que me parece ser tão temente a Deus e a vida dela não tem sido boa. Mais uma vez eu digo a você: seja sempre Deus verdade, todo homem mentira. Me permita te dizer, se você pudesse conhecer o coração de todas as pessoas que você admira, você veria que algumas delas não são tão admiráveis assim. Se algum dia você foi tentado ou você é tentada a dizer: mas aquela pessoa tão boa, e aí nós entramos numa lógica que não é a bíblica, da bondade inata ao ser humano. Tão boa, tão correta, aqui na igreja uma pessoa admirável, veja tudo que tem acontecido com ele ou com ela. Talvez no secreto do coração, talvez na intimidade, talvez na vida particular, não exista verdadeira integridade diante de Deus. Claro que Deus pode estar preparando um crescimento daquela pessoa, está provando para que ela cresça. Mas alguns casos, eu quero frisar aqui, eu estou falando de alguns casos, talvez você esteja enganado, porque você não conhece a fundo aquele coração. Me permita te dizer isso com os anos de experiência pastoral que tenho. Talvez você esteja enganado, a palavra de Deus nunca se engana. Se você estiver tendo a impressão de que aquela pessoa foi injustiçada por Deus, acredite, não é porque Deus é injusto, é porque você conhece muito pouco sobre aquele cenário, sobre aquela pessoa, sobre as escolhas que fez, mesmo sendo uma pessoa admirável, sobre a desobediência a Deus em tal área que gerou uma séria consequência. Mas não duvide da palavra de Deus, porque você não conhece o coração do homem. A palavra de Deus diz que você nem conhece o seu próprio coração, que é um coração desesperadamente mau, que pode te enganar. Então, meu irmão, ame a instrução que vem de Deus, somente ama a instrução vinda do Senhor e passa a agir com prudência, porque conhece a instrução do Senhor, aquele que é sábio, aquele que é temente a Deus. A palavra do Senhor também no texto lido nos leva a entender que crescimento em sabedoria nos faz crer no futuro que Deus nos tem reservado, nas recompensas que virão dele, no futuro que ele tem planejado. O escarnecedor não crê nisso e quer dar um jeitinho. Ele se afunda em erros e frustrações a ponto de chegar ao fim da vida frustrado e errático. O homem sem Deus, meus irmãos, cria planos para sobressair, planos para ter uma vida maravilhosa e um futuro sem igual, mas sem Deus sempre haverá frustração. E de novo eu digo, talvez você que é crente em Jesus, que vive uma vida simples,
mas tomado pelos sentimentos desse mundo, começa a admitir aquela heresia da chamada teologia da prosperidade, de que ser abençoado por Deus é reunir muitos bens materiais. E talvez você comece a dizer: veja, o meu vizinho não é temente a Deus e tem uma vida tão folgada, tão boa. Asaf, um homem temente a Deus, em algum momento vacilou na fé e disse: Senhor, eu olho para os ímpios e vejo que eles têm uma vida muito boa, melhor que a minha. Mas graças a Deus houve um momento em que Asaf diz: eu pensava estas coisas, estas bobagens, até que eu entrei no templo do Senhor, que para nós, irmãos, é viver na presença de Deus. Entrar no templo era entrar na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus pelo Santo Espírito. Então, para nós a aplicação é: até que eu resolvi ouvir a voz do Espírito de Deus. E Asaf diz: aí eu compreendi todas as coisas, que a prosperidade do ímpio é passageira, e que quando ele cresce, isso traz como consequência uma queda imensa. Então, meu irmão, não se engane, creia que Deus é galardoador daqueles que nele esperam. Creia, como diz a palavra, que o Senhor não negará bem algum aos que vivem corretamente. Veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 11. Esse homem sábio, que o versículo 10 chama de homem temente a Deus, que é prudente. No versículo 11, então, é dito que esse homem tem os seus dias multiplicados e anos de vida são acrescentados. Mas o escarnecedor não é assim. O escarnecedor, versículo 12, precisa suportar as consequências da sua zombaria. E muita gente zomba de Deus sem proferir uma palavra contra Deus, apenas desprezando a palavra de Deus e relegando a Bíblia a um lugar de nenhuma importância em sua vida. O sábio não. O sábio busca sabedoria na fonte, que é na palavra de Deus, passa a viver no temor de Deus e viver de modo prudente, de tal modo que ele se surpreende como ele pode se superar e com a alegria de viver que vem do Senhor. Warren Wiersbe diz que a sabedoria de Deus refere-se à sua capacidade de tratar meios perfeitos ou de traçar meios perfeitos para alcançar fins perfeitos. Vou repetir. Segundo o nosso irmão Wiersbe, a sabedoria de Deus refere-se à sua capacidade de traçar meios perfeitos para alcançar fins perfeitos. Quem estava lá no princípio, quando Deus criou um mundo perfeito? Somente Deus. Quem pode traçar planos perfeitos? Somente Deus. Quem pode fazer-nos alcançar fins perfeitos? Somente Deus. Nós seremos sábios e cresceremos em sabedoria se formos amantes da fonte de toda sabedoria, que é Deus, e bebermos da fonte. E sabe como se bebe da fonte? Em oração e pela palavra. Em oração você pode pedir sabedoria a Deus. Tiago 1, versículo 5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, não lancem rosto, e ser-lhe-á concedida muita sabedoria. Então você quer beber da fonte? Fale com Deus: Senhor, aumenta a minha sabedoria, dá-me sabedoria, ajuda-me a ser prudente, ajuda-me a amar a tua palavra. E depois, aí você vai ouvir a voz de Deus pela palavra, Deus te falando pela palavra dele, como você deve viver e o que você deve evitar. Isso é uma conversa com Deus. Pela palavra você ouve Deus, pela oração você fala com Deus. Bebendo dessa fonte, você continuará crescendo em sabedoria e poderá dizer como salmista: sou mais sábio do que os meus mestres e mais sábio do que os idosos, porque eu medito nos estatutos ou nos testemunhos do Senhor. A W. Tozer, grande teólogo batista, escreveu sobre a sabedoria de Deus o seguinte: uma vez que temos a bondade de Deus para desejar nosso maior bem, a sabedoria de Deus para planejá-lo e o poder de Deus para realizá-lo, o que nos falta? Sem dúvida, somos as mais favorecidas de todas as criaturas.